Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de ciências, nós iremos falar sobre a água. E todo mundo sabe que a água, ela é muito importante para todos os seres vivos. Sem água não existiria vida, né? E quando a gente fala de água, a gente fica pensando assim, nossa, mas o que eu vou estudar, né, em água? Tem muita coisa para a gente estudar em água, tá? E a primeira coisa que nós iremos estudar sobre a água é a distribuição de água no planeta. Como que isso ocorre? Que tipo de água que a gente tem no planeta Terra, né? É sobre isso que vai ser a nossa aula de hoje, ok? Então, essa atividade que nós iremos fazer hoje, ela não está em seu material complementar, ok? Então, vamos começar. Distribuição de água no planeta Terra. A água, ela é essencial para a vida no planeta Terra. A água presente na superfície da Terra pode ser doce ou salgada, tá? Então nós temos dois tipos de água no planeta Terra. É a água doce e a água salgada. A água salgada, ela contém grande quantidade de sais e ela não é adequada ao consumo da maioria dos seres vivos, como os seres humanos. O que isso quer dizer? A água salgada, qual que é a água salgada? É a água dos mares e oceanos, né? Por ela conter uma grande quantidade de sal, ela não é própria para o nosso consumo, ou seja, a gente não consegue aproveitar ela para beber, para tomar banho, né, para os afazeres domésticos. Então, nós seres humanos, a gente não consegue aproveitar a água salgada, né? Outros animais também não, né? Eles não conseguem também tomar dessa água. Só vai conseguir sobreviver tomando esse tipo de água aqueles animais que já se adaptaram, né? Que são animais que moram aí nos oceanos, nos mares, né? Já vivem nesses lugares. Então eles conseguiram se adaptar. Mas os animais, né, que não vivem, né, no mar ou no oceano, eles não podem consumir esse tipo de água, tá? Por quê? Porque ela é uma água salgada, ok? Então, a água salgada ela não é própria para o nosso consumo, tá? Então, olha que legal essa imagem aí, hein? Do planeta Terra. Olha que bacana, olha. Vamos analisar essa imagem? Essa imagem a gente consegue ver, né? Que a Terra ela é redonda, parecendo com uma bola, né? E aí, olhando para essa imagem, o que vocês conseguem visualizar? O que vocês conseguem ver, né? Qual é a cor que eu consigo mais ver aí no planeta Terra, né? A gente pode perceber que é o tom azul, né? Nós temos aí um tom de verde, né? Um pouco marrom e, né? No total aí na sua maioria o tom de azul. Então, o que significa esse tom de azul? Tudo isso aí que vocês estão vendo, né, que está na coloração azul, isso representa água, tá bom? E isso aí que tá de verdinho, meio marronzado, seria a terra, tá? O solo, onde que nós vivemos, ok? Então, azulzinho, água, o verdinho seria a terra, que na verdade aí representa pra gente os continentes, tá bom? Então, observe que a maior parte da superfície do planeta Terra é coberto por água. Então, nós temos muito mais água do que terra, se a gente for olhar. Olha, ele até poderia ser chamado, ao invés de planeta Terra, de planeta Água. Vocês concordam com isso? Olha, analisando essa imagem aí, o nosso planeta se chama planeta Terra. Mas se a gente for olhar a imagem, nós temos mais água do que terra. Então, ele poderia até ser chamado de planeta Água, né? Por quê? Por causa dessa devida quantidade em relação à Terra, né? A quantidade de água ser muito maior, tá bom? Então, continuando. Agora, nós sabemos que nós temos aí, né? A água salgada e a água doce, né? Então, vamos voltar nessa imagem aqui um pouquinho, olha. A imagem do planeta Terra. Então, a gente já sabe que tudo isso que está de azulzinho é água, olha.
Só que será que essa água é qualquer água? Não, tudo isso aí que você está vendo de azul é água, mas é água salgada, ou seja, a água que representa os mares e os oceanos, tá? E aí a água doce, onde que ela está? Ela está aí, ó, né? Nessa partezinha aí que nós temos de verde marronzinho, que é a terra, o solo, né? Porque a água doce a gente encontra ela no solo, né? Então, se a gente for comparar com esse tanto de azul aí que representa a água salgada e saber que a água doce ela está aí, ó, né? Na terra, no solo, então a gente já percebe que existe uma quantidade muito menor de água doce do que de água salgada, não é mesmo? Então vamos analisar agora este gráfico que indica para a gente a distribuição de água na Terra, né? Pensando lá no planeta Terra, aquele, né, tantão de azul que representa para a gente a água. Ela é uma água salgada. Olha aí no gráfico para você ver, né? Então a gente tem essa coloração de azul mais claro, né? Que ela representa pra gente, olha, 97,5%. Então, essa coloração azul é a água salgada. Então, tão de água salgada, olha, né? Agora, esse pedacinho azul escuro, né? Que tá escrito aí, olha, 2,5%. Isso aí é o total de água doce no planeta Terra, né? Então, o que a gente pode pensar aí em relação a esse gráfico, né? Vamos pegar aí, vamos pegar 100 balinhas, né? Eu tenho 100 balas. Apenas, eu vou tirar duas, né? Eu tirei, vamos arredondar, 2,5, vamos arredondar para 3. Eu tirei 3 balinhas, né? E coloquei aqui, ó, separei elas. Então, essas 3 balinhas representam a água doce. As outras 97, que vai dar bastante, né? Vai representar pra gente a água salgada, né? Então, pense nessa cabecinha, na sua cabecinha. 3 balinhas, né, de 100 e 97, que vai dar bastante, seria água salgada. Então, a gente pode perceber que no planeta nós temos muito menos água doce do que água salgada, né? E a água doce, gente, é a água que nós, seres humanos, precisamos, né, para tomar banho, né, para nossa higiene, para cuidar da casa, né? E ela tem em menor quantidade. Então a gente tem que pensar, né? Por que às vezes a gente fica escutando aí que é importante a gente não desperdiçar a água? É porque a gente agora já sabe que a água doce, que é a água que a gente precisa, né? Ela tem em menor quantidade. E mesmo assim, é pouco que existe de água doce, a maioria dessa água ela está o quê? Poluída, né? Porque o homem, com a sua arrogância, com a sua ignorância, está poluindo os rios, jogando esgoto, lixo, produtos químicos, né? Então, um pouquinho de água doce que a gente tem ainda, ela está sendo poluída. Por isso que a gente ouve o tempo todo, a água está acabando. Por que a água está acabando? Né? Ela está acabando a água própria para o consumo, né? Ela está acabando porque ela está sendo poluída, né? Nós não estamos cuidando bem da nossa natureza, não estamos cuidando bem da nossa água, né? Por isso que ela está acabando. Então agora é a hora da gente, né? Vocês, crianças, estão crescendo, são o futuro, né? Do Brasil, do mundo. Então vocês é que tem que ter essa consciência, né, de que a gente também precisa, desde pequenininho, começar a cuidar, né, da natureza, não desmatar, não colocar fogo, cuidar dos rios, né, para garantir água aí, ó, para vocês, para os filhos de vocês, tá bom? Então, voltando aqui então, nós já sabemos que existe muito mais água salgada do que água doce, combinado? Continuando. O planeta Terra possui muita água. A gente já sabe que existe muito mais água salgada do que água doce, né? Então vamos continuar aqui.
O planeta Terra possui muita água, porém, a maior parte dessa água, 97,5%, é salgada e ela é imprópria para nosso consumo. Encontramos a água salgada onde? Nos mares e oceanos, né? A água doce, que é a própria para o nosso consumo, representa apenas 2,5% de toda a água do planeta. Muito pouco, não é mesmo? Então, agora, observe o gráfico abaixo, que representa a distribuição de água doce no planeta Terra. Então, agora a gente vai ver outro gráfico. Olha para vocês verem como que é importante a gente cuidar aí da nossa natureza. Então, a gente já sabe que a água doce, ela tem menor quantidade do que a água salgada, né? Agora, a água doce, onde que a gente encontra, né, a água doce? Onde que ela está presente na natureza? Então, a água doce, nós podemos encontrar ela, né? Nas águas subterrâneas, olha aí no gráfico ao ladinho aí, olha, água subterrânea. Então, eu tenho água doce em água subterrânea. O que isso quer dizer? Aquela água que fica embaixo do solo, tá? Embaixo da terra. Lá tem muita quantidade de água. Só que é uma água de difícil acesso, né? Pra gente poder tirar essa água fica muito caro. Mas existe muita água embaixo da terra, tá? E é água pura, água doce, própria para o nosso consumo, tá? Onde que nós temos também a água doce? Nas geleiras, icebergs, neve, ou seja, é a água em forma congelada. Também é uma água de difícil acesso, né? Então, é muito caro para a gente poder conseguir, né? Não é viável a água congelada, é muito caro, né? Principalmente para a gente aqui no Brasil, né? Muito longe. Então, mas existe muita água doce que está congelada, mas é uma água de difícil acesso. Agora, onde que existe a água de fácil acesso, que qualquer um pode ter acesso? É a água doce presente nos rios e nos lagos. Essa é a mais fácil de todas, né? Só que, como o Tia Polly já avisou, né? É a mais fácil de todas, porém, ela está sendo poluída, não está sendo bem cuidada, né? Está acabando, né? Então, precisamos, mais uma vez, falar aí de novo, cuidar da natureza, ok? Então, nós temos água doce nos rios e nos lagos e na atmosfera, tá? Que é a evaporação da água dos lagos, oceanos, rios, tá? A gente não consegue ver, né? Como se fosse uma fumacinha invisível, mas existe aí a evaporação da água dos oceanos, dos rios, dos lagos, tá? Presente aí no ar, na atmosfera, tá bom? Então, a água doce, ela é distribuída dessa forma. E a água salgada a gente já sabe, né? Que é nos mares e nos oceanos, ok? Então, de acordo com o gráfico, nós podemos perceber que a água doce está distribuída em rios, lagos, geleiras, lençóis subterrâneos, que é a água, né? Embaixo da terra e na atmosfera, ok? Então, gente, olha, muita coisa legal que a gente aprendeu hoje, não é mesmo? Então, agora vocês irão fazer, né, essa atividade que ela não está no seu material complementar. São algumas perguntinhas, né, que vocês podem copiar a pergunta, tá? E responder aí no caderno. Se nós não fizermos economia de água, um dia ela pode faltar? Já Polly acabou de falar isso, né? O que podemos fazer para ajudar a economizar a água? Então, nós já sabemos que ela pode sim faltar. Já foi falado isso aqui no vídeo. Agora, o que a gente pode fazer para ajudar a economizar água, né? São atitudes que a gente pode fazer em casa, né? De uma forma coletiva, todo mundo junto, preservando aí o meio ambiente, não desmatando, não fazendo queimadas, não poluindo os rios, né? E em casa, o que a gente pode fazer aí para economizar água? Tomar banhos rápidos, né? Não ficar lavando a vasilha com a torneira aberta, escovar os dentes com a torneira aberta, né? Se possível, evitar de lavar o quintal. Atitudes assim, tá bom? Vocês vão responder para mim. A número 2, você já imaginou um mundo
mundo sem água para beber e tomar banho? Sim ou não? Observe que tem 2 pontos de interrogação. Quando tem 2 pontos de interrogação, é porque são 2 perguntas. Então, a primeira, você já imaginou? Sim ou não, né? O que aconteceria? Então, a segunda é o porquê. Sim. Aí você vai responder, né? Por quê? O que queria acontecer? Não. O que queria acontecer no mundo se a gente, né, não tivesse água para beber e tomar banho? Número 3, né? Quais são os benefícios que a água traz para todos nós? Benefícios quer dizer o que ela traz de bom. O que a água traz de bom para a gente, para todos nós, né? Então, vocês vão pensar aí. Ela é importante porque dela a gente, né, depende de todos os seres vivos, porque nós precisamos dela para tomar, principalmente para beber, nos hidratar, fazer a nossa comida, tomar o nosso banho, né? Outra coisa importante, né, que benefícios a água traz para todos nós, né? Ela enche os rios, porque a água da chuva também ela é importante, né? Mas a água também, assim como ela pode trazer benefícios para todos nós, ela também pode provocar prejuízos? Sim ou não? E quando? Né? Eu acho que ela pode provocar prejuízos, sim. Quando? Quando chove muito, aí acontecem as enchentes, né? Que alagam as cidades inteiras, né? Às vezes até matam pessoas. Então, pode trazer sim esses tipos de prejuízo. Mas eu sei que vocês são muito inteligentes e vão usar a criatividade, né, para responder aí todas essas perguntinhas. Terminou? Mande para a sua professora, tá? Cada professora é responsável pelo seu aluno e nós iremos corrigir, né, as atividades de todo mundo, tá? Então, um grande beijo e até a próxima aula.